Olá, que bom ter você aqui no canal do Pastor Ivan Oliveira. É uma grande alegria e uma grande satisfação recebê-los. Que a paz de Cristo, que vai além da nossa compreensão, preencha o seu coração e abençoe a sua vida e abençoe a sua família hoje, amanhã e para todo o sempre. Antes de nós iniciarmos o estudo de hoje, gostaria de contar com a sua ajuda. Eu peço gentilmente que você já deixe o seu like logo agora no início do vídeo, deixe aí o seu gostei, porque se a gente deixar para dar o like no final, a gente acaba esquecendo, não é mesmo? Quando você dá o like, o joinha, o YouTube saberá que este conteúdo é relevante e poderá mostrá-lo a mais pessoas. Glória a Deus! E assim o nosso canal será impulsionado e crescerá ainda mais. Além disso, é importante ativar o sino de notificações para você ser avisado sempre que um novo vídeo for publicado. Peço também que você assista o vídeo até o final, porque para que você possa absorver todo o conhecimento dessa mensagem. Dessa forma, a sua fé será fortalecida e você estará contribuindo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Isto é uma forma de nós ganharmos almas para Jesus, tá certo? Posso contar com vocês? Em nome de Jesus? Nesta série de mensagens sobre o tema Quando Deus visita, o impossível acontece, hoje estaremos meditando sobre o espetacular livramento de Pedro da prisão. Uma mensagem poderosa, capaz de mudar completamente a história da sua vida. Amém? Então vamos todos nós juntos mergulhar nessa poderosa história do livramento de Pedro da prisão e vamos aprender lições valiosas para o nosso crescimento espiritual, tá certo? Então, a primeira lição do livramento de Pedro é a seguinte: olha só, fisicamente Pedro estava preso, todavia, espiritualmente Pedro estava guardado. Vou repetir, fisicamente Pedro estava preso, todavia, espiritualmente Pedro estava guardado. Vamos ler? Abra aí a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, do versículo 1 em diante. Diz assim o texto sagrado: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. Olha aí a palavra guardar. Tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Novamente a palavra guardar, né? Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam, novamente, guardavam o cárcere. No texto lido, você pode observar que realmente Pedro estava preso.
Todavia, a palavra de Deus repete 3 vezes que Pedro estava guardado. Olha que lição! Ou seja, ao relatar que Pedro estava guardado, a Bíblia nos ensina que mesmo em situações difíceis, podemos confiar na proteção de Deus. Sabe, queridos e queridas, muitas das vezes em nossa vida, os problemas que enfrentamos, as dificuldades, os problemas de saúde, uma crise financeira, um relacionamento desgastado, um desafio profissional, todas essas situações, todas essas complicações, essas adversidades, elas nos fazem sentir como se nós estivéssemos presos, não é verdade? No entanto, Deus, através desta palavra, está lhe dizendo: ei, meu filho, você não está preso, você está guardado. Ou seja, Deus está no controle da sua vida, Ele está te guardando, Ele está cuidando de você, Ele está te protegendo. Sabe, meus amados, saber que nós não estamos presos e sim guardados traz paz ao nosso coração, renova a nossa esperança e aumenta a nossa fé. No Salmo 91, versículo 11, está escrito assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Outro exemplo claro de que Deus guarda aqueles que nele crê é o Salmo 121. Vamos ler? Diz assim o Salmo 121. Olha só. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me sobrevirá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e guardará a tua entrada, desde agora e para sempre. Ô, meu irmão, diga glória a Deus. É muito forte. Neste belíssimo salmo, a palavra que mais se repete é a palavra guardar. Portanto, mesmo diante das lutas que parecem te aprisionar ou me aprisionar, vamos crer de todo o nosso coração que você não está preso, que eu não estou preso. Nós estamos guardados, cuidados e protegidos pelo Senhor. Glória a Deus. Vamos realizar um ato de fé? Repita comigo assim, com muita fé: Deus está me guardando. Deus está me guardando. Deus está me guardando. Aleluia! Glória a Deus. Esta é a primeira lição. A segunda lição: o poder da oração incessante. A oração incessante é a segunda lição que fez com que houvesse um livramento espetacular na vida de Pedro. Vamos ler o versículo 5, diz assim a palavra de Deus: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha como é forte. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava
incessantemente em favor dele. Humanamente falando, era impossível Pedro escapar da prisão. A sua morte era certa. Todavia, diante da impossibilidade, a igreja não se entregou ao desespero, mas uniu-se em oração incessante. Essa atitude da igreja, orar, nos ensina que quando as soluções humanas se esgotam, a oração incessante se torna a nossa maior arma. Amém? Pastor Ivan, o que significa oração incessante? A oração incessante não é uma repetição vazia de palavras, mas sim um clamor sincero da alma. Orar incessantemente é não desistir de orar, mesmo diante das dificuldades. É continuar orando, mesmo que a resposta demore de chegar. Orar incessantemente é continuar orando com fé, com perseverança, com persistência, confiando que no tempo certo Deus responderá. Orar incessantemente é viver na dependência de Deus, é ter disposição, é ter prazer de falar com Deus, de buscar a Deus, de clamar a Deus, de interceder em todo o tempo, em todo o momento. Glória a Deus. Esta é a segunda lição. Em Lucas 18, versículo 1, o Senhor Jesus também falou, ele ensinou a respeito da oração incessante. Ele disse que o dever de cada cristão, o dever de cada cristão é orar sempre e nunca esmorecer. Quer ver livramentos poderosos na sua vida? Ore incessantemente. Glória a Deus, ore, não esmoreça na sua vida de oração. Eita glória! A terceira lição do livramento de Pedro, a confiança inabalável de Pedro. No verso 6, diz assim a Bíblia: quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados acorrentados com duas cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Agora, meus queridos, queridas, imagine só essa cena. Pedro estava preso, estava acorrentado com duas correntes, estava sendo vigiado por soldados, eram vários soldados, ele seria morto no dia seguinte. Todavia, diante dessa situação desesperadora, qual foi a reação de Pedro? Ele dormia em paz e profundamente. Aleluia! Essa atitude de Pedro de dormir revela uma confiança inabalável nas promessas de Deus. Apesar de Pedro estar vivendo uma situação dramática, ele cria que Deus estava no controle. É como se Pedro estivesse dormindo e descansando como uma criança nos braços do Pai. É forte, hein? Quantas vezes nós, permitimos que o medo e a ansiedade roubem o nosso sono? Quantas vezes nos consumimos com a preocupação e com os problemas? Tudo isso rouba o nosso sono, e os problemas até mesmo nos faz esquecer que temos um Pai Celestial que cuida de nós. Então, à luz desse texto sagrado, dessa lição poderosa, que possamos aprender com o exemplo de Pedro, descansar no Senhor em meio às adversidades. No livro de Salmos 127:2, diz assim: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Oh glória! A quarta lição: quando Deus visita, o impossível acontece. Oh glória a Deus! Essa quarta lição reforça o tema
da série de mensagens Quando Deus Visita, o Impossível Acontece. Vamos ler o versículo 7? Diz assim a palavra de Deus, né? Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Glória a Deus, aleluia! Através de um anjo, Deus visitou Pedro na prisão, na cela fria, e de repente uma grande luz iluminou a escuridão da prisão e o impossível aconteceu. O anjo tocou em Pedro e Pedro despertou, e ao levantar milagrosamente, as correntes que prendiam Pedro caíram como se fosse pó. Um milagre extraordinário. Pedro estava livre das correntes, ou seja, quando Deus visita, o impossível acontece. Ei, querido, Deus manda lhe dizer que Ele está te visitando agora, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Amém? Meus amados irmãos, creia, assim como Deus enviou um anjo para visitar Pedro na prisão e o libertou das correntes da prisão e da morte, Deus enviará anjos para visitar a sua vida, a sua família, e Deus vai te libertar dessas correntes espirituais que te aprisionam, amém? Diga glória a Deus mais uma vez. Uma vez, Pedro livre, Uma vez livre, o anjo disse a Pedro, versículo 8, cinge-te e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo se era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão, parecia que Pedro estava sonhando, não é verdade? Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. Meu Deus, como é forte! O texto lido diz que conforme Pedro seguia o anjo, os soldados ficaram como se fossem cegos, eles não viram absolutamente nada. E quando chegaram diante de um portão de ferro, que era a última barreira, era a barreira intransponível, o último obstáculo no caminho de Pedro, para que ele se visse livre da prisão, a Bíblia diz que o portão abriu sozinho, o portão abriu automaticamente, um milagre que desafia a lógica humana. Eita glória, esse grande milagre do portão de ferro que se abriu automaticamente nos faz lembrar da passagem bíblica de Isaías 45, versículo 2 e 3. Vamos ler, meu irmão, minha irmã. Olha, receba essa palavra. Deus manda lhe dizer: eu irei adiante de ti. O anjo foi adiante de Pedro. Deus vai na sua frente. Lembra daquele hino? Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Glória a Deus. Eu irei adiante de ti. E quando Deus vai na frente, olha o que acontece: endireitarei os seus caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Deus quebrou o portão de ferro. Glória a Deus. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o seu teu Deus, que te chama pelo nome. Aleluia! O nosso Deus é o Deus que abre as portas do impossível.
O nosso Deus é o Deus que faz com que as cadeias caem por terra, as cadeias do vício, da depressão, da opressão, síndrome do pânico, medo, do desespero, cai por terra agora. O nosso Deus é o Deus que faz abrir portão de ferro automaticamente. Glória a Deus, o inimigo tendo os olhos não vai te enxergar, o inimigo tendo as mãos não vai te tocar, o inimigo tendo pés não vai te alcançar. A história de Pedro nos convida a crer que quando Deus visita, o impossível acontece. E no versículo 11 diz assim: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. É forte, hein? E assim vai acontecer na sua vida. Deus vai fazer algo tão maravilhoso, tão extraordinário na sua vida, que vai parecer até um sonho, e você vai dizer: olha, isso aí foi a mão de Deus na minha vida. Foi quando eu assisti o vídeo do canal do Pastor Ivan, quando o Pastor Ivan orou por mim, eu tenho certeza que verdadeiramente Deus enviou um anjo para me livrar. Amém? Então vamos nos caminhando para a quinta lição. Olha, essa lição é forte, hein? Deus faz o milagre bater em nossa porta, ou a nossa porta. No versículo 12, diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregados e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era, e reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltando correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão. Então, essa passagem ali, dos versículos lidos acima, diz que Pedro, ao perceber que estava livre, resolveu ir para a casa de Maria, né? A casa de Maria, mãe de João. Agora, meus queridos irmãos, olha como é forte, hein? Preste atenção nessa cena. A igreja reunida, orando incessantemente pela libertação de Pedro, não é verdade? De repente, Pedro está completamente livre, batendo no portão daquela mesma casa onde as orações fervorosas subiam ao céu. É forte ou não é? A jovem, né, chamada Rode, ao reconhecer a voz de Pedro e tomado de uma grande alegria, no primeiro momento ela nem abriu a porta, ficou tão impactada que nem abriu a porta, mas ela foi correndo anunciar a notícia que Pedro estava batendo no portão. A reação inicial da igreja foi de incredulidade. Eles disseram que ela estava louca e outros até disseram: só pode ser um anjo. Enquanto a dúvida pairava no ar, as batidas no portão persistiam. Finalmente eles abrem a porta e ali estava Pedro, são e salvo em carne e osso, livre das correntes, livre da prisão, livre das mãos de Herodes e livre da morte. O milagre pelo qual tanto oravam incessantemente, o milagre estava ali, bem diante dos seus olhos. O milagre estava batendo na porta. Esse episódio na vida de Pedro nos ensina que a oração incessante tem poder de mover o sobrenatural. Ô meu irmão e minha irmã,
Creia que esta palavra é profética para a sua vida. Eu profetizo que o milagre vai bater na sua porta, em nome do Senhor Jesus. Assim como aconteceu com Pedro no passado, os milagres ainda batem a nossa porta nos dias de hoje. Os milagres batem a nossa porta de diversas maneiras. Por exemplo, uma bênção inesperada, uma boa notícia que vai trazer esperança ao seu coração, uma resposta que você está esperando, uma correspondência, de repente alguém do Mercado Livre gritando e batendo no seu portão para entregar um presente inesperado. O milagre também vai bater à sua porta através de uma mensagem no WhatsApp. Creia. Glória a Deus. Ei, estenda as mãos em direção da sua porta, do seu portão e repita assim comigo: o milagre vai bater na minha porta em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio. Escreva nos comentários: o milagre vai bater na minha porta. Verbaliza e escreva. Escreva nos comentários: o milagre vai bater na minha porta. Se você escrever, é porque você crê de fato, de verdade. Glória a Deus. O milagre vai bater na minha porta. Não duvide. Continue orando incessantemente. Continue crendo, pois o Deus que libertou Pedro é o mesmo que pode transformar a sua realidade. Esteja atento, de coração aberto, porque o milagre que você tanto espera pode estar mais perto do que você imagina e está prestes a bater na sua porta. Aleluia, glória a Deus. Então vamos caminhando para a sexta lição e é a lição final agora, hein? A sexta e última lição do livramento de Pedro. A justiça divina e o triunfo da palavra. Olha só, vamos ler o versículo 21. Diz assim o texto: em dia designado, Herodes, vestindo de um traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes. Misericórdia. Expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Tá vendo, meu irmão? Ele não quis dar glória a Deus e foi comido por vermes. Então, diga aí, ó, glória a Deus. Enquanto Pedro experimentava o livramento sobrenatural de Deus, Herodes, o opressor, ele estava colhendo o fruto da sua arrogância. Aquele que se exaltava acima de Deus foi humilhado e consumido por vermes. Um fim trágico para quem se atrevia ou quem se atreveu a desafiar a soberania de Deus. A morte de Herodes não é apenas um relato histórico, mas uma demonstração da justiça divina. Deus não tolera a arrogância e a opressão, e no tempo certo ele age para defender os seus servos e exaltar o seu nome. Enquanto Herodes era comido por vermes, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Herodes, ele tentou matar a Pedro para frustrar os planos de Deus. Todavia, o plano de Deus não pode ser frustrado pela maldade humana, não é mesmo? Mesmo quando os inimigos da fé se levantam, a palavra de Deus avança, conquistando corações e transformando vidas. A justiça divina sempre prevalece. Deus recompensará os justos e punirá os ímpios. Glória a Deus. Ô, meu irmão, assista mais vezes essa mensagem, porque a repetição é a mãe do aprendizado, para que você possa aprender mais e mais.
você é um obreiro, você quer aprender a pregar a palavra de Deus, está aqui uma palavra que você pode se debruçar, orar e pregar essa mensagem. Você, pastor, olha que mensagem forte para pregar, não é mesmo? Agora, vamos nos unir a Deus em oração? Eu peço que vocês preparem um copo com água. Olha, o meu já está aqui, preparado para a gente orar. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus, elevamos a Ti os nossos corações neste momento de oração incessante e fé. Ó meu Deus, nós olhamos para a história poderosa, para o espetacular livramento do Teu servo Pedro, que mesmo preso por correntes e soldados, experimentou o livramento sobrenatural. Ó meu Pai, sabemos que Pedro não estava apenas preso, mas estava guardado em Tuas mãos, sob o Teu olhar vigilante. Assim como a igreja primitiva uniu as suas vozes em oração incessante em favor de Pedro, nós clamamos agora por aqueles que se encontram em prisões de dor, enfermidade, desespero, aflição. Neste momento, Senhor Jesus, pedimos que o Senhor guarde cada vida que clama a Ti. Senhor, envia os Teus santos anjos poderosos em forças para acamparem ao redor daqueles que estão enfermos em leitos de hospitais, desesperados em seus caminhos, aflitos em sua alma. Ó Deus, que eles iam sentir a Tua paz, que excede todo entendimento, a Tua presença que acalma o medo e renovam as forças. Ó meu Deus, visita cada coração, como Tu visitaste Pedro na prisão, e quando o Senhor visita, o impossível acontece. Ó meu Pai, que a Tua luz dissipe as trevas, que a Tua mão quebra as correntes que os aprisionam, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Senhor Jesus, liberta aqueles que estão cativos da dor, da angústia e da desesperança. Meu Deus, que eles experimentem a liberdade que só o Senhor pode proporcionar. Nós cremos, Pai, na Tua fidelidade, no Teu poder para realizar o impossível, assim como a porta da prisão abriu-se automaticamente para Pedro. Cremos que a porta da cura, a porta da solução, a porta da paz, da alegria se abrirão para aqueles que confiam em Ti. E assim como o milagre bateu a porta da casa onde oravam por Pedro, nós oramos, profetizamos em nome do Senhor que um milagre vai bater na porta de cada um que recebe esta oração. Que bênçãos inesperadas, notícias de esperança, manifestação do Teu poder, da Tua graça, cheguem a cada inscrito do canal, restaurando a saúde, trazendo consolo, dissipando o medo e inundando seus corações de alegria. Senhor, abençoa, santifique e consagre esta água, e quando dela bebermos, que o milagre venha acontecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém? Respire fundo, diga glória a Deus, beba da água. Graças a Deus. Amém? Você gostou dessa mensagem? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com 7 pessoas. Amém? E essas atitudes são fundamentais para o crescimento e o sucesso do nosso canal. E se você é uma pessoa generosa, que gosta de ajudar a obra do Senhor e quer abençoar esse canal com uma oferta, seja uma oferta de R$5, ou de 2, ou 10, ou 20, ou 50, uma oferta de 100, meu irmão, não vai te faltar. Eu vou estar orando para que Deus te abençoe, porque você vai estar
ministrando uma oferta, vai estar semeando uma oferta no meu ministério. Estarei orando em seu favor, para que assim como Deus abriu a porta para Pedro, Deus venha abrir a porta na sua vida essa semana, em nome de Jesus. Amém? O Pix é o seguinte, 19 99909 4550. Amém? E lembre-se, a fé vê o invisível, a fé crê no incrível e a fé recebe o impossível. Que palavra abençoada, não é verdade? E que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.